Bem-vindos a mais um vídeo do Cadê o VAR? E você aí provavelmente conhece um time brasileiro devedor que consegue até roubar título falando que tem Mundial sem Libertadores, né? Mas você sabia que tem time na Europa? Sim, na Europa, que tem essas malandragens aí também? Vamos contar essa história pra você. O torneio em questão é o atual Mundial de Clubes, desconhecido para alguns, conhecidos para outros, que é disputado desde 1960. A única coisa diferente de lá, de uns tempos atrás para hoje, é seu formato de disputa. Naquela época, participavam apenas vencedores dos torneios continentais da Europa e da América do Sul, vulga Champions, que naquela época era conhecido como Copa Europa. E a Liberta era meio que uma várzea total, pois eram jogos de ida e volta entre duas equipes, mas sem saldo de gol. Ou seja, se cada um vencesse uma partida, não importava o resultado, teria mais um jogo pra desempatar. Esse jeito da disputa fez o Realzão da Massa se tornar o primeiro clube campeão mundial. Isso mesmo, o primeiro. E quem discordar gosta de pinga, se é que vocês me entendem. O Real, de Buscas e de Stefano empataram 1 a 1 contra o Peñarol do Uruguai e passaram a em Madrid, ganhando de 5 a 1 e sagrando a melhor equipe do mundo. O Pelé de Santos foi bicampeão nesse mesmo formato. Até 1967, os europeus viam nesse tipo de campeonato uma oportunidade de comparar o futebol europeu com o latino. Porém, cada partida, cada decisão se tornava uma puta guerra. A primeira decisão que a gente pode citar aqui é a final entre Celtic e Racing, extremamente sangrenta. Pensa que os dois times putos com sangue no olho, 22 jogadores no pique de Felipe Melo, Pepe Fagner. A primeira partida foi vencida pelo Celtic, 1 a 0, e o técnico disse que não tinha um jogador que não precisasse de tratamento médico. No jogo de volta, a Velaneda virou um palco de guerra. Desde pedras tacadas e invasão no vestiário dos europeus aconteceram. O segundo jogo foi vencido pelo Racing, assim como no jogo de desempate, onde os argentinos se tornaram campeões e nem puderam dar a volta olímpica por causa da gigantesca quantidade de objetos atirados em campo. A partir dessa edição, o terceiro jogo foi abolido e o critério de desempate passou a ser o saldo de gols. O cenário de guerra que realmente ficou famoso foi a decisão entre Estudiantes e Manchester United, em 1968. Os argentinos protagonizaram as famigeradas cenas lamentáveis. O negócio foi muito feio mesmo. Desde então, os Estudiantes são chamados de Animals, ou animais. O treinador dos Red Devils, Matt Busby, até sugeriu a FIFA o banimento do Estudiantes de todas as competições internacionais. Mas no ano seguinte, o Estudiantes voltou a participar do torneio internacional porque venceu a Libertadores novamente, mas dessa vez foi contra o Milan. O negócio foi muito mais pesado. A prova disso é que até a ditadura argentina naquela época admitiu que passou dos limites. O ditador da época mandou prender o goleiro Poletti, que deu uma cotovelada e gerou uma conclusão em Prete, jogador do Milan. Além de chutar a cara de Nestor Combin, um argentino que jogava pelo time italiano, taxado de traidor e que ficou com o nariz quebrado. Fora esse goleiro maluco, outros dois jogadores também foram presos. A violência gerou repercussão no mundo inteiro. Em 1971, houve a primeira desistência por parte dos europeus. O time histórico do Ajax, treinado por Cruyff, se recusou a enfrentar o Nacional do Uruguai. Arregou. Com isso, o representante europeu passou a ser vice-campeão do torneio continental, na ocasião o Panathinaikos da Grécia. Sem o destaque dos holandeses, os gregos do Panathinaikos perderam o Mundial daquele ano para os uruguaios. O segundo time a tomar essa decisão foi o Bayern de Munique, em 1974, quando enfrentariam o Independente da Argentina. Com isso, quem iria disputar o torneio mundial era o vice-campeão da Europa naquela época, ou seja, o Atlético de Madrid, ou Corinthians de la Hispana. Por ter eu falado isso, acho que vocês já devem saber o provável final. A primeira partida aconteceu em Avellaneda, o famigerado lugar das três. Obviamente estava lotado, parecia um caldeirão, e os argentinos venceram por 1 a 0. No estádio dos Colchoneiros, o Vicente Caldeirão, que estava lotadaço, o Independente começou pressionando, tacando-lhe pau. Mas os espanhóis suportaram a pressão no começo do jogo e marcaram seu primeiro gol com Irrueta, o que empatou o placar agregado. E quem diria, o Atlético, que é um time que hoje sofre com gols no finalzinho, Sérgio Ramos que o diga, né? Fez o segundo faltando 4 minutos para o fim da partida. Assim, o Atlético conquistava o mundo sem nem sequer ter conquistado a Europa. E dessa forma, a putinha do Real Madrid conseguiu um feito inusitado, que seria feito pela putinha do Serasa muitos anos depois. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se quiserem vídeos mais detalhados sobre as pancadarias que já aconteceram em toda a Europa ou a América, qualquer lugar, aquele time doido da Turquia, Fenerbahçe, deixe nos comentários aqui. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Cadê o VAR? Valeu!